Amém. Agradeço aos irmãos que têm estado ainda comigo em oração, né? Sei que os irmãos têm, pelo menos sei que muitos, né? Ainda continuam aí cobrindo a minha vida e para que eu tenha graça nesse tempo aí, né? E às vezes tem dia, é um dia ainda de cada vez, não é tão fácil assim não, tá? Mas para mim é uma bênção poder, através dessa tecnologia, estar junto com vocês aí, tá? Vi a carinha de alguns aqui, né? Estou falando aqui do celular, então não consigo ver todo mundo, tá? Quando a gente abre no monitor do computador, a gente vê bastante gente, né? Vê bastante quadradinho, bastante telinha ali. Aqui no celular a gente acaba não vendo. Mas é uma alegria estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e ter uma comunhão, né? É uma comunhão à distância, assim, mas parece que a tecnologia nos põe pertinho, né? A gente não pode acostumar com isso, né? Pensar que isso substitui os relacionamentos reais, né? O abraço, enfim. Eu outro dia estive com a igreja em Timóteo também, assim, com a igreja em Montes Claros, e compartilhei algumas coisas, não sei se alguns acompanharam, né? Mas justamente pedindo aos irmãos que estivessem se despertando nesse momento de medo, né? Que parece que o mundo passa. A gente está vivendo assim cumprimentos proféticos, e quando é assim, quando Deus está cumprindo a sua palavra, a gente não pode ficar com medo, não, né? A gente tem que tomar os cuidados que Ele nos orienta a ter, mas a igreja precisa continuar a ser igreja. Não é? Concorda? Creio que sim, né? Mas eu não queria falar disso hoje, não. Hoje estive orando, né? Pela igreja aí, pelos irmãos, pensando o que poderia ser importante, né? Às vezes a gente está num momento como igreja e o Espírito Santo tem uma palavra, né? Para a igreja. Às vezes a gente olha lá em Apocalipse, né? A gente vê que cada igreja recebeu uma carta. E não foi para uma pessoa, foi para uma igreja. E a igreja acaba tendo uma característica, né? E ali tem alguns pontos específicos e pessoas específicas mencionadas, mas havia ali uma situação, né, dentro da igreja. E às vezes a gente precisa pedir esse discernimento ao Senhor. E hoje me veio uma palavra aqui no coração que tem a ver com maturidade, né? Com alguns conselhos rumo à maturidade. Essa maturidade como igreja, naturalmente, mas sobretudo pessoal, né? Eu e Deus, né? Minha vida e o Senhor. Eu queria ler o texto de Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Esse texto conhecido de vocês, né? Diz assim, olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse texto de Hebreus, que a gente conhece, ele basicamente nos diz assim, que tempo de vida cristã deve representar maturidade. Atender o tempo decorrido, né, a expressão que ele usa aqui, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Então, ele está justamente falando uma palavra de admoestação à igreja para quem ele escrevia, né? E está dizendo, olha, não está batendo o tempo de vocês, tempo de reino de Deus com a maturidade. Vamos dizer, havia ali uma anomalia.
E é assim, a gente sabe que na vida física, tempo é igual a crescimento. Para mim é vamos dizer, um paralelo importante, que ninguém nasce adulto, todo mundo nasce bebê, mas ninguém fica bebê para a vida toda. Então, os pais, quando têm um bebê, eles vibram com aquele bebê na hora que nasce. A criança geralmente não nasce muito bonitinha, mas eles acham lindo aquele jeito que está ali. Depois começa a crescer um pouquinho e eles curtem cada momento, né? O menino não faz nada, não só chora, mas é lindo daquele jeito. Mas vai passando o tempo, chega um momento que ele precisa aprender a fazer alguns movimentos, vai aprender a virar no berço, vai começar a engatinhar. Então, se passa esse tempo e essas coisas não acontecem, esse desenvolvimento não acontece, e os pais ficam preocupados. Aquilo que era bonitinho já passa a ser preocupante, né? Você imagina com 2, 3, 4, 5, 6 anos, esse menino não anda, não fala e continua ainda tendo que ser carregado, aí os pais desesperam. Então já não é mais motivo de alegria aquilo, agora é motivo de tristeza, de trabalho. Então a vida cristã prossegue, né? Assim. E o crescimento da vida cristã, que eu queria focar aqui, meus irmãos, e que está de acordo com esse texto, né? Quando o autor fala aqui, né, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Está falando assim sobre uma coisa anômala de alguém que ficou bebê, ficou criança a vida inteira. E ele diz o alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela o quê? Pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e também o mal. Quer dizer, maturidade, a gente vai perceber que não está relacionado ao que uma pessoa faz para Deus, mas sobretudo para o que ela é para Deus. Nessa ordem, né? Ela é e depois então ela faz. É claro que Deus nos chamou para as duas coisas, né? A gente sabe que quando a gente recebe o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, somos batizados, recebemos o Espírito Santo em duas medidas. Recebemos o Espírito Santo que vem habitar em nós e é o nosso guia, é o nosso santificador, mas também recebemos o poder do Espírito Santo que é para a gente fazer. E só que tem que ser nessa ordem, porque uma pessoa pode fazer para Deus e nem salva ser. A gente vê isso quando Jesus fala em Mateus 7, 21, que muitos vão dizer, né, temos feito tantas coisas para o Senhor, e Jesus vai dizer, nunca vos conheci, os que praticais iniquidade, ou seja, eles não foram para Deus, eles não eram, eles tentaram fazer, mas não tinham um caráter que foi transformado. Por isso que o foco do propósito eterno de Deus visa o quê? A gente parecer com Jesus. E, obviamente, esse parecer com Jesus, vamos fazer o que ele fez. Mas onde o atestado de espiritualidade está no que nós somos, tá? E algumas coisas, né? Alguns conselhos que eu acho que nos levam à maturidade, alguns princípios, vamos dizer assim, é isso que eu gostaria de compartilhar, né? Uma primeira coisa que eu queria dizer que é importante, essas coisas aqui eu sempre tentei colocar na minha vida, tá? Desde os primórdios aí da minha vida cristã. Vou completar esse ano de 2020 há 42 anos na fé, então é bastante tempo. Mas vamos dizer, desde a minha infância na fé eu comecei a entender isso aí, né? E o Senhor começou a edificar a minha vida nesses princípios, é por isso que eu compartilho. Hoje, quando eu estava revisando isso, estava pensando, será que eu estou vivendo isso? Aí tirei um tempo de oração justamente para ter certeza que essas coisas ainda estão presentes na minha vida. Então, uma primeira coisa que eu queria dizer que é necessário para quem não quer ser eternamente criança, quer atender o tempo decorrido, é você unir intensidade com humildade. Ou seja, viva com intensidade, mas com humildade, que quer dizer, viva sem necessidade de honra, viva sem necessidade de glória. Ame a Deus de todo o seu coração, alma, força, entendimento, mas viva para Ele isso.
sem esperar que você receba recompensa aqui, né? A intensidade, eu acredito que está relacionado também com fervor, né? E humildade é você ser despretensioso. Então, basicamente, é você procurar a imitação de Cristo naquilo que talvez seja a característica mais forte do nosso Senhor, que é aquilo que a gente sabe, a gente, vamos dizer, a gente recita muitas vezes juntos, que está ali em Filipenses capítulo 2, né? Capítulo 2, de 1 a 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, ou não achou que ser igual a Deus é algo que ele devia se aferrar, mas o que ele fez, se esvaziou. A graça de se esvaziar é basicamente aquilo que mais compreende o Espírito de Cristo, tá? E você percebe que este texto de Filipenses capítulo 2, ele está, o versículo 5, né, onde começa, está naquele contexto onde Paulo está admoestando os irmãos a viverem juntos, né? Fala, olha, se há alguma admoestação, tal, vocês devem pensar a mesma coisa. Deve ser unido de alma, deve ter o mesmo sentimento, nada devem fazer com vanglória, mas por humildade, vendo no outro como superior a si mesmo. E o versículo 5 tem tradução que vai dizer assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, maturidade, no final das contas, começa com esse foco. Eu quero me parecer com Cristo. E para se parecer com Cristo, não pode haver nenhum tipo de orgulho espiritual, né? Não temos muito tempo para falar sobre orgulho. Orgulho tem diversos aspectos, né? Tem diversos tipos de orgulho. Tem orgulho espiritual, que é o orgulho por, vamos dizer, por você ser espiritual, por você achar que está alcançando alguma coisa. Então, esse orgulho é até o pior de todos, né? Talvez o pai dos orgulhos seja esse aí. Bom, o Espírito de Cristo, ele nos impõe um negócio, algo, vamos dizer, uma atitude muito preciosa, que é, vamos dizer, eu quero crescer. Eu quero crescer em Deus, mas eu quero crescer sem a preocupação de ser notado. Eu quero ser intenso no meu chamado sacerdotal. Eu quero ser intenso no meu serviço comum, naquilo que é mais simples. Eu quero aprender a servir e me entregar àquelas tarefas que ninguém quer fazer ou que ninguém vê. Uma pessoa que vive o que Jesus ensina, por exemplo, em Mateus 6:1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, que é um dos textos mais importantes que mostra, vamos dizer, que fala da importância do anonimato, né? Porque não é exatamente se guardar-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, se esconda de que os homens vejam você. Não é isso que está dizendo? Isso é o anonimato. É a busca por fazer para agradar a Deus e sem interesse de que você seja reconhecido. E é muito importante nós sabermos lidar com isso, porque todos nós somos homens, somos seres humanos, e todos precisamos lidar, uns mais, outros menos, mas, em alguma medida, todos precisamos lidar com o nosso desejo de reconhecimento, desejo e necessidade de reconhecimento. Há algumas pessoas que não conseguem viver sem reconhecimento. O combustível para a vida delas é o reconhecimento. É o fazerem alguma coisa e serem notadas por aquilo que fizeram. Elas querem pelo menos um tapinha nas costas. Elas precisam de um elogio. Elas precisam. Quer dizer, não está errado, irmãos, a gente gostar de reconhecimento, tá? Não, assim, nós
Quando alguém nos estima, a gente se sente bem com isso. Não precisa se sentir mal quando você for honrado, tá? Tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que o homem é provado até pelos louvores que ele recebe. Mas nós não podemos viver com a necessidade disso. Jesus foi uma pessoa que não tinha necessidade de reconhecimento e nem tinha desejo de reconhecimento. Ele não tinha nenhuma das duas coisas. Nós precisamos lidar com isso, nós precisamos ser honestos, a gente gosta. A gente gosta de ser reconhecido, mas nós precisamos entender que o Espírito de Cristo visa nos fazer morrer para isso, tá? Eu ouvi uma frase que eu não sei de quem é, que diz assim: o anonimato é uma censura à carne e pode desferir um golpe mortal no orgulho. Não há limites para o que um homem possa alcançar se ele não se importar com quem receba a glória. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos aprender a viver para glorificar a Deus. Um filho de Deus que aprende a viver pelo testemunho do Espírito Santo, querer esse testemunho do Espírito e ver que o Senhor foi glorificado, é mais ou menos aquilo que aquela figura, aquela ilustração do cara que estava fazendo um concerto de piano, né? Ele fazendo aquele concerto e a família dele toda lá, era um momento muito importante para ele, ele adquiriu fama e ele fez um concerto maravilhoso, todo mundo aplaudiu ele de pé e ele olhando para aquela multidão aplaudindo ele de pé, ele abaixou a cabeça e não ficou feliz. E depois os amigos, os familiares falaram: por que você ficou triste? Foi o seu melhor momento, foi o seu momento de glória. E ele falou assim: vocês viram um senhor que estava sentado na primeira fileira? Tinha um senhor ali. Eu vi aquele senhor lá. Pois é, aquele homem estava sentado. Ele não estava satisfeito. Aquele é meu professor. Aquele é meu mestre. Ele sabe o que eu deveria fazer, ele sabe o que eu poderia fazer. Só que eu não consegui satisfazê-lo. Toda aquela multidão de pé não me importava. Se ele sozinho estivesse de pé e todo mundo sentado, eu estaria muito mais satisfeito. Quem me falou essa história, ele usou essa expressão assim: seja o céu que te louve e não a terra. Isso tem que ser nosso coração. É muito importante, meus amados, se nós queremos crescer, precisamos entender, o nosso foco é a glória de Deus. Eu quero ter certeza de que Jesus olha para mim e sorri. Se isso aconteceu, eu sou feliz. Quando Estevão estava diante daquele julgamento e viu o Senhor Jesus em pé ao lado do trono do Pai, ele ficou satisfeito, né? Jesus ficou de pé para ver aquele momento. Então, ele falou: bom, eu posso morrer agora, porque eu estou feliz, porque o meu mestre está satisfeito comigo. Mas para muita gente, para muitas pessoas no reino de Deus, pessoas que às vezes vêm para o reino de Deus, vêm para a igreja, e a igreja é um lugar perigoso, por quê? Porque pessoas que às vezes não tiveram sucesso no mundo, não tiveram reconhecimento no mundo, elas chegam na igreja e buscam esse reconhecimento e tentam, então, seguir ali as linhas gerais. Isso no meio religioso é muito comum, né? Às vezes ela começa a cantar, ou começa a fazer alguma coisa ali, e ela começa a sobressair-se, e aquilo para ela é importante. Ela não teve reconhecimento lá no mundo, nunca conseguiu isso, mas na igreja ela conseguiu, e isso passa a ser o combustível de vida para ela. Então, aplicando esse princípio da humildade, da intensidade. Intensidade é você fazer. Eu vou viver para Deus, vou viver com intensidade, servi-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Mas com humildade, de maneira despretensiosa, eu quero viver, mesmo que escondido, mesmo que sozinho, eu vou servir a Deus e vou fazer para Ele. Vou pregar o Evangelho, vou viver intensamente o meu sacerdócio. E sabe o que vai acontecer, gente? Uma vida assim costuma dar fruto.
Uma vida assim costuma dar fruto, costuma atrair pessoas a Deus. Uma pessoa que dá fruto não consegue ficar escondido, e Deus começa a usar. Amém? Então, a operação da cruz faz isso conosco, e é muito importante que o meu foco seja esse. Eu quero, Senhor, viver todos os dias a graça de me esvaziar. Esvaziar diante do Senhor, mas me esvaziar diante da igreja, diante dos meus irmãos. Eu quero fazer aquelas coisas que ninguém quer fazer. Você sabe que tem coisa muito simples que eu acho uma expressão de maturidade nesse aspecto, dentro desse caminho que eu estou falando, né? Se eu ver uma pessoa pegando um lixo ou um papel no chão, distante de todo mundo, num lugar que todo mundo deixou, vai lá e pega aquilo e joga na lixeira sem que ninguém vê, eu acho isso maravilhoso. Porque são coisas pequenininhas, que parecem pequenas, mas que mostram muito do nosso caráter. Então, aquilo que a gente faz sozinho, aquilo que a gente está vivendo, Deus, ali sozinho, onde ninguém viu, eu vou servir, eu vou tentar fazer um serviço aqui que outro devia fazer e não fez. E se eu fizer aqui, todo mundo vai pensar que foi ele, mas eu não me importo com isso. Entende? Isso é, vamos dizer, um primeiro conselho bíblico que eu entendo e foi muito importante para a minha vida. Outro conselho bíblico que eu tenho considerado muito importante para atender o tempo decorrido é ter paciência, ter perseverança. Paciência e perseverança são sinônimos, mas às vezes uma fala um pouquinho mais que a outra, tá? Às vezes a pessoa persevera, mas não tem muita paciência, né? Pode continuar fazendo as mesmas coisas, mas com murmuração, por exemplo, né? Não tem o espírito de gratidão. Ela já está enfastiada de esperar, já não aguenta mais, mas ela continua fazendo porque não tem muita alternativa. Enfim, nós precisamos ter paciência, e a paciência nos dá doçura no nosso comportamento, nos conduz com uma alma doce. E essa paciência, ou essa perseverança, deve ter ação completa, segundo Tiago, capítulo 1. Né? Quando eu penso nesta paciência, meus irmãos, eu penso assim, eu preciso entender que maturidade é uma trajetória. Não é vamos dizer, não é uma experiência que alguém tem em um dia. Não é como um remédio que ela toma e pronto, agora já tenho. Não. Os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, por isso que é diferente, né? O poder do Espírito Santo a pessoa pode ter hoje, pode ser usado em grande medida e aquilo não acontecer de novo. E ela, às vezes, é uma nova convertida e isso pode acontecer. Né? Deus pode dar uma experiência com poder, com dom. Agora, caráter não se consegue assim. Caráter é fruto de uma trajetória. Tá? A gente sabe, por exemplo, que árvores que crescem muito rápido, elas não resistem ao tempo, elas não resistem à tempestade, não é? Tem árvores que são assim, elas crescem finas e vão alto muito rápido, só que vem o vento e derruba. As árvores que crescem mais lentamente, como o carvalho, essas árvores que são centenárias, elas resistem. Elas vão crescendo para cima e vão crescendo para baixo. Geralmente, né? Tem aí aquela parte na árvore que sustenta a árvore, é a parte que ninguém vê. É a parte que está, vamos dizer, no subterrâneo, está debaixo do solo. Uma árvore cai por causa de um vento porque não tem muita raiz. Então, essa parte que ninguém vê é o primeiro ponto ali que eu falei, né? A minha raiz em Deus, o Espírito de Cristo em mim. Eu não sou uma pessoa que tem trauma, não sou uma pessoa melindrosa, que por qualquer coisa eu fico aborrecido, ninguém me viu, ninguém me reconheceu, ninguém me notou. Então, essas coisas, esse tipo de terreno que alguém ainda está lutando, está vivendo, mostra um caráter muito fraco.
é uma árvore que não aguenta vento nenhum. Mas quando nós aprendemos, eu vivo para a sua glória, a glória de Deus é o que é mais importante, né? Esse assunto, no primeiro ponto, é muitíssimo importante. Você percebe que uma coisa está relacionada à outra. Então, aí eu tenho uma trajetória. A minha paciência vai ter ação completa e eu vou construindo uma trajetória. Tozer, ele um dia, um jovem, né, depois que ele tinha pregado, um jovem perguntou para ele quanto tempo ele tinha gastado para preparar aquele sermão. O cara ficou muito impactado, achou muito tremenda a palavra que ele deu. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim, 44 anos. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não sou um homem de pregação. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha experiência. Então, alguém que gosta de pregar, que gosta de falar, mas que a trajetória dele não está acompanhando, vamos dizer, é o provérbio que diz lá no livro de Provérbios, né, que fala que como fogo, flecha e morte é o provérbio na mão do bêbado, né? E isso, uma pessoa que não tem trajetória, ela não tem respeito. Tem gente que reclama assim, né? Eu já falei isso, já repeti tantas vezes isso e ninguém deu a mínima bola. Veio fulano de tal e falou uma vez e todo mundo achou tremendo, né? E eu me lembro, por exemplo, o Ivan Baker era um homem que todos nós admirávamos, né? E se eu falasse para os irmãos assim, nós precisamos, tipo assim, precisamos nos amar uns aos outros. Tudo bem. Aí vem o Ivan e fala a mesma frase, todo mundo, oh, amém, que tremendo. Por que isso? Porque o Ivan é mais importante? Não, porque é certo que alguém que tem uma maior trajetória, a palavra que ele dá tem muito mais peso. Porque essa pessoa tem reconhecimento pela vida, pelo que o tempo edificou, né? E o que para a gente ter uma trajetória, a gente precisa entender o que nós somos nesse momento. E aí você precisa ter bastante, vamos dizer assim, ser bastante honesto consigo mesmo. O que eu sou hoje? Qual é a minha maturidade? Que maturidade que eu tenho hoje? E não adianta fingir que é maduro, tá? Eu me lembro quando eu tinha meus 18 anos, eu fui para Jocum, uma missão lá em Belo Horizonte. Saí de casa com essa idade, 17 para 18 anos. E ali eu fiz a escola, lá na Jocum, todo mundo queria ser líder. Mas tinha um espírito de líder ali que descia naquele povo, que era uma tristeza. Então eu queria... E sabe o que eu queria fazer? Eu tenho aqui que impressionar as pessoas que estão observando, que tinha ali os outros que já eram líderes, que eu saí em equipe, eu tinha que... Vou fazer do jeitinho que manda o figurino para ver se eles, né, percebem que eu sou um cara assim maduro, né? E daqui a pouco eu vou estar liderando aqui também, porque parecia legal esse negócio de liderar. Só que você já viu quando o menino tenta ser homem, tenta mostrar o que não é? Ele acaba cometendo gafe, né? Então eu estava, por exemplo, lá na Jocum a gente não tinha quase que comer. Então quando aparecia alguma coisa melhor para comer, assim, a gente estava na casa de alguém, você tinha que ter classe para você não fazer para não dar na cara que você estava morrendo de fome, né? E eu lembro que a gente foi com uma equipe lá para uma igreja e o pessoal ali olhando, e o pessoal serviu um lanche muito gostoso, assim, e eu já avancei naquele negócio igual um morto de fome. Aí eu percebi, nossa, me queimei, né? Porque a pessoa estava me observando ali. Só que eu pensava, nossa, agora eu vou ser maduro. Daqui a pouco cometi outra coisa, porque não tem jeito. Você é criança, não tem jeito. Você tem que viver o seu momento. Não adianta fingir que é maduro. E não há necessidade também de ficar ansioso, porque eu preciso crescer, eu tenho que crescer. Não, existe um tempo normal. Eu falei há pouco, no início, né, sobre o crescimento físico. O crescimento físico ele tem vamos dizer, um prazo,
para ele acontecer, que vai, vamos dizer, do nascimento até os 20 anos, mais ou menos, que a pessoa cresce, atinge maturidade física, né? E tem um processo em todo esse tempo. Então, não adianta o menino de 5, 6 anos ele ver lá um cara forte na TV, que é esse negócio de super-herói, então ele tenta ser forte, ele tenta crescer, ele tenta... Só que não adianta. Não adianta ele querer se espichar para ver se cresce mais rápido. E não adianta ele querer comer a comida de uma semana, num dia só, para ver se cresce mais rápido. Não. A gente, talvez, até os 20 anos, a gente vai comer talvez 10 toneladas de comida, né? Se for somar tudo, né? Um pouquinho de cada dia. Não adianta você querer comer um boi para pensar assim, vou tentar fazer um atalho, que não adianta. Você tem uma capacidade máxima de digestão, de transformar aquilo ali, é um tempo. O que é importante é atender esse tempo. Para atender esse tempo, o que vai comprometer o crescimento durante os 20 anos, seguramente é o que se come hoje. Se não comer a porção de hoje, a de amanhã, e comer vamos dizer, as proteínas, as vitaminas, o que for necessário, isso compromete o crescimento. O problema da maioria de nós, vamos dizer, no atraso de crescimento, como este que a palavra de Deus fala aqui em Hebreus, era o quê? Era não terem comido a porção de cada dia. O edifício pode ser grande como for, mas todos eles são feitos de tijolos pequenos. Não são blocos enormes, chega um andar e já coloca aquele andar pronto, outro andar em si, não. São módulos pequenininhos, são colocados ali um por um. O que nós precisamos é ter a certeza de que o alimento de hoje eu estou comendo, estou fazendo o que eu preciso fazer hoje. Por isso que a palavra de Deus, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 3, fala do único dia disponível que o ser humano tem. Hebreus 3 fala, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, o ontem passou, o amanhã não existe. Tudo que nós temos para trabalhar é hoje. Então, ter paciência e ter perseverança é não se apavorar pelo tanto que eu ainda tenho que alcançar, mas ter a certeza que a parte de hoje está sendo feita com toda a fidelidade. Tá? E esta parte, né, de hoje tem a ver com a plenitude do nosso chamado, a plenitude do nosso sacerdócio. E essa plenitude, volto para aquilo que é simples. Nossa relação com Deus, nossa comunhão com Ele, por meio da palavra de Deus e pela oração, a proclamação do Evangelho e estarmos bem com a igreja, estarmos bem vinculados, servindo e edificando o corpo de Cristo. Vivendo hoje o que eu já sei, tá? Então, esse seria o segundo ponto, segundo conselho da palavra. Viver com paciência e perseverança. O terceiro conselho é aprender a vencer as emoções pela disciplina do Espírito Santo. Vencer as emoções pela disciplina do Espírito Santo. Essa questão da alma é um problema muito grande para a maioria das pessoas. E o tempo vai passando e isso vai piorando na humanidade. Você sabe que a gente vê o que está acontecendo no nosso tempo, né? Onde o agora, a felicidade, a felicidade do momento é a coisa mais importante. Tudo isso. Então, mostra que as pessoas não vivem com responsabilidade, não se sentem vamos dizer, na responsabilidade de controlar os seus sentimentos, falando do mundo, tá? E isso traz um monte de problemas, separações enfim, né? Muitos problemas no nosso mundo. E a tendência é piorar. E a gente sabe que a gente vive uma época de doença emocional como nenhuma outra época, né, no nosso mundo.
Mas para a gente entender essa questão de aprender a vencer as emoções pela disciplina e pela diligência, é importante a gente compreender um pouquinho acerca das próprias emoções, tá? Precisamos entender que os sentimentos humanos, assim como o sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, o sentimento de ira, quais outros sentimentos, saudades e tantos outros sentimentos, né, que brotam, que acabam mostrando, de certa maneira, o estado de disposição, de motivação de alguém. As emoções, elas não podem ser o termômetro da espiritualidade. Tem gente que confunde isso, viu? Tem gente que pensa que a emoção, o estado emocional dela é, vamos dizer, o termômetro da espiritualidade. Se eu estou sentindo bem, é porque eu estou bem. Se eu não estou me sentindo bem, é porque eu não estou bem. Entenda, meus irmãos, que as emoções humanas, elas fazem parte da alma humana, e a alma humana é caída, tá? Então, assim como o nosso corpo caído, eles adoece e pega uma doença sem você perceber, né? Todo mundo aí tá andando com essa focinheira aí por aí pelas ruas por causa desse coronavírus. Isso é porque você não quer pegar um vírus, você não sabe onde ele está, daqui a pouco você pega ele. Você pega uma gripe assim, ninguém percebe a hora exata que pegou uma gripe. Passou, veio um vírus e entrou e a pessoa ficou gripada. Ou outra doença, que por bactéria, e assim por diante. O corpo humano, ele se fragiliza e adoece. E adoece por quê? Porque isso é uma consequência da queda, é uma consequência do pecado na raça humana. Não há muito o que escolher sobre isso. É claro que a gente pode trabalhar a nossa imunidade, tem aí meios por alimentação e tal, pode melhorar, mas não adianta, a gente vai envelhecer e vai morrer. Existe um ciclo. O nosso estado emocional, a nossa alma acompanha essa constituição caída. Então, assim como o corpo fica doente, a alma também fica. Assim como o corpo fica fraco sem você saber por quê, você acorda um dia meio com o corpo assim cansado, dolorido por causa de um vírus, a alma, às vezes, acontece isso. Então, a alma humana, ela pega meio no tranco. Então, alguém que vive, que emperra as decisões que ela precisa tomar por causa do seu sentimento, ela não entendeu ainda a aplicação da cruz. A aplicação da cruz de Cristo, sabe o que ele faz com o ser humano? Faz uma diferença básica. Porque o homem sem a cruz, como é que ele vive? Ele vive para fazer o que ele quer fazer. O que ele deseja fazer. Se ele está de bom humor, bem. Se está de bom humor, sorte da esposa, sorte dos filhos, sorte do cachorro, sorte do vizinho, sorte de Deus. Se ele estiver de bom humor. Mas se ele estiver de mau humor, ou seja, se as emoções dele estiver para baixo, azar. Porque ele considera que o estado emocional é o que ele é. Não. A aplicação da cruz faz isso. O homem sem a cruz vive para o que ele quer. Para o que ele quer fazer. O homem com a cruz de Cristo vive para fazer o que ele deve fazer. E Deus tem graça para isso. E isso é um caminho para a maturidade. Isso não é uma coisa apenas que o Novo Testamento diz. Um texto que me ajudou muito está no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 15, de 38 a 40. Lá está escrito assim, olha: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações. E as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando.
para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Percebe o que está escrito aqui na palavra de Deus? Deus falou, olha, vocês vão fazer o seguinte, põe aí um sinal, né, uma borla, era tipo uma franjinha ali nos 4 cantos das vestes, e vocês vão, por todo lado que você olhar, você vai ver essas borlas, e elas vão estar ali como um sinal. Sinal do quê? Da minha palavra, da minha vontade. Para quê? Para que vocês não andem segundo o quê? O coração de vocês. E o coração está relacionado com a alma, está relacionado com o desejo humano. Deus não colocou essas burlas em nós, nas nossas vestes. Ele nos deu o seu espírito aqui dentro de nós. Existe um chefe interior no nascido de Deus, o Espírito Santo, que o guia. Eu preguei o evangelho aqui para uma família ali em Cascavel há uma semana, mais ou menos, 10 dias, quer dizer, um pouquinho mais, né? Falei umas 3 vezes e batizou o marido, a esposa e a filha. E eu me lembro que estava falando sobre arrependimento com aquela mulher, ela debaixo de uma ação do Espírito Santo. Uma senhora muito simples, que estão lá trabalhando num sítio. E ela falou comigo, eu tenho um grande problema, porque eu falei, tem alguma coisa já, enquanto eu estou falando essa palavra sobre arrependimento, que vocês precisam se arrepender, que o Espírito Santo está falando com vocês? Eu falei, vocês orem até tal dia, eu vou voltar aqui depois de uns 3, 4 dias, peçam a Deus isso. E ela falou comigo assim, eu falo muito, e eu sou desbocada, eu xingo, ela começou a abrir o coração dela. E quando ela estava debaixo da ação do Espírito Santo, ela contou para mim, no último dia que eu estive lá, que ela pegou um balde de leite, porque ela cuida dos bezerros lá no sítio, e precisava levar para o bezerro um balde de leite. Então ela pegou aquele balde de leite, não sei o que aconteceu, o balde escapou, derramou o leite todo na calçada. E ela se lembrou da palavra de Deus. Ela se lembrou, o Espírito Santo lembrou ela, falou, eu não xinguei mais. Irmãos, isso é a disciplina do Espírito Santo, operando o quebrantamento naqueles que pertencem ao Senhor. Então, queridos, a gente precisa aprender que temos um guia objetivo. Nós precisamos saber assim, o que eu quero? Eu quero isso, mas o que eu devo? Essa é a grande diferença da operação da cruz. E alguém que está amadurecendo consegue, né, porque o fruto do Espírito é o domínio próprio, ele consegue, então, conter-se para fazer o que Deus quer. Então, a disciplina aqui é de se inclinar para o Espírito Santo, é de alimentar o seu espírito sob essa disciplina do Espírito Santo. É muito importante você entender que a alma, que as nossas emoções, ela é afetada por aquilo que nós pensamos, ela é afetada por aquilo para o qual nós nos inclinamos. Você já percebeu que se você começa a orar um dia, pode parecer um pouco difícil, mas se você persevera o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, começa a ficar mais fácil. Sabe por quê? Porque a sua alma é um vagão que segue uma locomotiva. Se você tem preguiça de oração, de meditação na palavra, você provavelmente, sua alma está inclinada para coisas desta terra, às vezes não para o pecado propriamente dito, mas para a distração, voltada para o entretenimento, para ver um filme e para jogar o seu tempo fora assim, tá? Mas se você pega a alma, fala, não, é aqui, ó, se sujeita na disciplina do Espírito, sabe o que você vai experimentar? Vai experimentar uma alma que vai começar a gostar, vai experimentar ter uma alma que começa a ser sensível. Eu gosto de chamar assim uma alma que ela é
que ela é inflamável. Inflamável. Alguns estão com a alma fria, estado de alma frio, igual um carvão molhado que não pega fogo, mas se dispõe debaixo da disciplina do Espírito Santo e vai, não, 1, 2, 3 dias pela oração, começa a aquecer, gente. Então, as emoções humanas, você precisa entender que elas são desajustadas, elas não funcionam adequadamente, como eu falei. A gente não pode confiar nas nossas emoções, não podemos confiar nas emoções boas e nem nas ruins, viu? Tem gente, por exemplo, que acorda na boa um dia. Está lá vivendo em adultério, tá lá vivendo, e acorda assim, como se tudo tivesse uma bênção, que felicidade, que alegria. Sabe lá por quê? Ela acordou daquele jeito, ela está ótima. Então ela pensa que está bem com Deus, ela põe um hino, ela canta junto, ela faz oração, ela, enfim, faz um monte de coisa naquele dia. Por quê? Porque está de alto astral, né, como o pessoal do mundo fala. E essa pessoa não devia estar bem. Ela devia estar se sentindo mal. Por quê? Porque às vezes ela tem pecado específico, pecado ali grave na vida dela. Agora a outra, às vezes acorda, tá tudo certinho com a vida dela, tá fazendo as coisas, mas acorda se sentindo mal, debaixo de culpa, de condenação e um monte de coisa, até duvidando se Deus existe. Então, a tendência dessa pessoa pensar, não, eu estou muito mal hoje, porque nossa, estou sem vontade de orar, eu estou duvidando das promessas de Deus, eu estou confusa. Então, ela pensa que está mal por causa disso. Não, irmão, só precisamos saber separar isso e entender assim, que a única coisa que serve de termômetro espiritual é obediência. Obediência à palavra de Deus. Nenhum sentimento ruim ou sentimento bom pode substituir obediência. Nada. E é muito importante entender isso, amados, porque a gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o exemplo de Saul, que quando Deus deu uma ordem para ele, falou, vai lá e destrói os amalequitas, ele foi, fez do jeito dele, voltou, trouxe a vaca, boi, trouxe o boi gordo, e quando Samuel vai repreendê-lo, ele porque ele chegou, fala que ele levantou lá um monumento em homenagem a ele mesmo, ele estava tão animado, tão feliz por ter sido bem sucedido na batalha, e todo mundo devia estar elogiando ele estava assim, lá no alto astral. E ele se surpreendeu com Samuel. Ele chegou para Samuel e falou, eu cumpri a palavra de Deus. Olha, ele falou isso. E Samuel falou, mas eu estou ouvindo uns bois berrando, uns cabritos berrando, o que é isso? Ah, nós trouxemos de Amaleque. Mas qual foi a ordem que você recebeu? Ah, sim, não, mas o povo poupou o que era melhor. Mas qual foi a ordem? Ah, não, mas nós trouxemos para oferecer holocausto ao Senhor. Olha, tinha talvez seja, quisesse mesmo oferecer holocausto, quisesse oferecer culto a Deus com aqueles bois, etc. Mas o Senhor fala, olha, o Senhor não tem prazer em holocausto, sacrifício, o Senhor tem prazer que se obedeça a sua palavra. É muito importante a gente entender isso, que o prazer que Deus sente é que nós obedeçamos a sua palavra. Por isso, essas borlas nas vestes dos filhos de Israel era um sinal objetivo. Nós temos um guia que é objetivo. Nós temos as escrituras, né, que está aqui, que é a Bíblia escrita, mas nós temos aqui dentro o Espírito Santo que vivifica essa palavra, para que a gente entenda assim, não. Se a minha emoção estiver de acordo com a palavra de Deus, está me impulsionando, melhor, sorte a minha, né? Mas se não tiver, não deve fazer diferença, irmão. Nós precisamos prosseguir. E se a gente prossegue, sabe o que acontece? Deus nos visita com a sua graça. Quando nós sujeitamos nossas emoções à disciplina do Espírito Santo, e na prática é na maior dificuldade, no momento de tentação, essa lembrança ele habita em mim. E eu digo, sim, Senhor, eu faço. Sim, Senhor, eu te obedeço. Por mais difícil que seja dizer isso,
Essa é a expressão, é a alavanca que puxa, que, vamos dizer, aciona a graça de Deus na vida da nossa vida. Um exemplo que eu dou há muito tempo sobre essa graça que se manifesta por meio de uma decisão de obediência, pela aplicação da cruz, pela disciplina do Espírito Santo, é a lâmpada elétrica, que você chega no quarto escuro, toca o interruptor e a lâmpada acende. Só que você pensa assim, eu acendi a lâmpada. Mas a pergunta é, você realmente acendeu a lâmpada? Foi você que acendeu a lâmpada? Sim, sem mim a lâmpada não acenderia. Mas quem acendeu a lâmpada foi a corrente elétrica. Algo que você pouco entende, algo que você não tem ideia do trabalho que deu para chegar até ali na sua casa. Não sabe, tantas pessoas estão envolvidas dia e noite no trabalho dessas redes. Quantos quilômetros de fio, qual central elétrica, enfim, é tanta coisa para essa lâmpada acender que eu não tenho ideia, não preciso saber disso tudo. A única coisa que eu quero é tocar o interruptor e ver a lâmpada acesa. Sem você tocar o interruptor, sem eu tocar, não acende. Mas esse tocar o interruptor apenas aciona esse poder. Aciona essa força que não é nossa, que não é sua. Nossa vida é assim. Quando nós estamos diante da preguiça, diante de alguma tentação, de qualquer situação que nós devemos, que Deus nos proíbe fazer, ou que Ele nos manda fazer, esse princípio funciona. Eu não quero pregar o evangelho, mas eu devo me compadecer. Então eu vou. Senhor, eu vou. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vem e você vai ter alegria neste caminho. Isso acontece às vezes em alguns minutos. Eu não quero ler a palavra. Eu estou com preguiça, mas eu preciso, eu devo. Ah, Senhor, eu vou. Eu não quero perdoar, eu quero ressentir. Ah, Senhor, mas o Senhor diz, eu devo perdoar. Eu perdoo, em nome de Jesus. Isso é o trabalho menor, é só tocar no interruptor. A graça de Deus nos visita e nos dá alegria por fazermos a sua vontade. Amém? Então, falamos 3 conselhos aqui hoje, que é ter paciência. Aliás, o primeiro, né, foi unir intensidade com humildade. E fazer isso é trabalhar sempre para a glória de Deus. Você conseguir resistir o seu orgulho, resistir o desejo de reconhecimento, a necessidade de reconhecimento, amar o anonimato, começar a fazer assim, mesmo que sua carne não queira, e fazer isso despretensiosamente, focar em coisas simples, fazer exatamente aquilo. Deus te deu alguém para você pregar o evangelho, prega, ama, serve, ninguém vai ver, não tem problema. Sua vida vai começar a dar fruto. Isso acaba aparecendo, né? Depois ter paciência, ter perseverança, entendendo que é um dia de cada vez, que é necessário fazer a parte de hoje. Isso que é importante. Tem uma frase do Atmani que ele diz assim, ó, ninguém pode adiantar a obra de Deus na própria vida, mas você pode atrasar. Isso você pode. É muito importante a gente entender que estamos comendo a porção de hoje. Isso vai nos fazer atender o tempo decorrido. A maioria de nós reconhece que está atrasado. Outra coisa importante é entender que a maturidade está mais relacionada com o ser e menos com o fazer. Aprender a vencer, terceiro item, é aprender a vencer as emoções pela disciplina do Espírito Santo. Entendendo que nós temos um guia objetivo, que é a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. E entender que temos um guia subjetivo, que é o Espírito Santo, que habita em nós. E que, unida a essa palavra, nos guia ao que nós devemos fazer. Nós precisamos trabalhar sempre para obtermos o testemunho do Espírito Santo. E para isso precisamos entender que nossas emoções são desajustadas, de fato,
admitimos, eu admito, você tem que admitir que as emoções, que a alma humana é uma pedra de tropeço, muitas vezes, na nossa caminhada com Deus. É uma pedra de tropeço. E a gente vai ter que saber lidar com isso pela operação da cruz. Só que Deus vai nos redimir por meio da sua graça. E para sermos redimidos, nós precisamos dizer assim, sim, Senhor, eu faço, eu obedeço. E a graça de Deus nos visita. A alegria do Espírito nos visita a partir daí. Amém? Amém. Vamos parar por aqui, né? Já falei bastante. Meu desejo, meus irmãos, é que isso seja útil, viu? Tem sido muito útil para a minha vida. Tem outras coisas que eu poderia falar, que posso falar em outro dia. Alguns outros conselhos, mas esses 3 eu acho que são muito importantes, tá? Que Deus nos ajude a aplicar a sua cruz pelo seu Espírito. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos, mesmo que distantes, mas juntos. Obrigado, Senhor, porque pela palavra do Senhor nós temos orientações tão preciosas. Me ajude a praticar, a prosseguir praticando estas coisas que ministrei aos meus irmãos. E aqueles que precisam dessa palavra, que o Senhor vivifique-a pelo teu Espírito lá no seu íntimo, Senhor, aplicando pela tua graça, pela tua mão, pelo teu poder no coração de cada um. Senhor, como igreja, nós queremos ser um povo que atende às expectativas do Pai. Filhos que atendem à expectativa do nosso Pai e que olham para nós com alegria e nos aprovando, porque estamos correspondendo à obra que o Espírito Santo do Senhor está edificando em nós. Senhor, não nos deixe tirar os olhos do teu eterno propósito, não nos deixe nos perder, faz-nos que a nossa paixão, o desejo do nosso coração seja ser como o Senhor é, ser como teu filho, Senhor. Para isso o Senhor nos chamou. Neste nome, no nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.